Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário de Estado, eu, enquanto o Sr. Secretário de Estado fez a exposição inicial e procurava cruzar a sua exposição com os termos exatos da proposta de lei, fiquei ainda assim com uma preocupação, que era a de que, em função das várias referências que foi fazendo à intervenção ou não do Estado e à necessidade de retirar o Estado da intervenção, retirar o Estado da intervenção nestas matérias e noutras matérias, eu fiquei com a ideia que, fiquei com a preocupação, pelo menos que quem nos ouça, chega à conclusão que nós temos um governo preguiçoso. Porque o governo é quem tem a responsabilidade de governar o Estado e, portanto, se o próprio governo diz que o Estado não deve interferir, as pessoas podem achar que é por alguma preguiça, alguma intenção de pôr o governo, reduzir ao governo o máximo no trabalho. E, portanto, acho que era importante clarificar-se que não é. Essas referências à intervenção ou não do Estado são referências que os membros do Governo e de alguns partidos na Assembleia da República fazem consoante dá jeito. E vou-lhe dar este exemplo. O Sr. Secretário de Estado defendeu esta proposta de lei, assentando o seu discurso nessa base, de que o Estado não deve intervir nesta matéria. Mas, ao mesmo tempo, o Sr. Secretário de Estado é apoiado por partidos que apoiaram nesta Assembleia da República a intervenção do Estado no regime jurídico das federações desportivas, impondo às federações desportivas a forma como se deviam organizar. Ou seja, este discurso que o Estado não deve intervir utiliza-se quando dá jeito. Utiliza-se numas circunstâncias e não deixa de se utilizar noutras. E quando se tratou de impedir alguma liberdade organizativa às federações desportivas, os senhores aprovaram nesta Assembleia da República uma proposta do anterior governo do Partido Socialista que dizia às federações como é que elas sabiam de organizar e, portanto, garantindo que aí a intervenção do Estado era férrea e que não havia liberdade nenhuma do ponto de vista da organização daquelas federações. Mas, ao Sr. Secretário de Estado, nós estamos aqui confrontados com um problema que não é um problema de pouca monta. Porque não é só um problema de criar ou não criar um tribunal, de entender ou não que a jurisdição deve ser arbitral em vez da intervenção da jurisdição administrativa. Nós temos aqui um problema que é um problema de organização jurisdicional e um problema também que é até de definição de jurisdição substantiva. Porque estas matérias do direito desportivo levantam problemas que não têm só a ver com a orgânica jurisdicional. Tem que ver até com o problema da norma substantiva a aplicar, relativamente à qual há um grau de incerteza que em poucas outras jurisdições, em poucas outras áreas da nossa vida societária nós podemos encontrar. E há aqui um problema, Sr. Secretário de Estado, que eu queria colocar desde o início, porque esse é um ponto que fundamenta a posição que o PCP tem assumido nesta matéria, e que é o de saber se é ou não no quadro do nosso sistema de justiça, e quando falo de sistema de justiça falo no sistema jurisdicional, que é concretizado por órgãos de soberania, porque os tribunais arbitrais também são tribunais, não são órgãos de soberania. Essa discussão é uma discussão de sumenos importância, porque as federações não são entidades associativas de qualquer género, são entidades que exercem poderes delegados pelo Estado. Porquê? Porque o Estado entende que, muito à semelhança da reflexão que é feita em torno das ordens profissionais, o Estado entende que há aqui um espaço em que a autorregulação é vantajosa em relação à heterorregulação. Ou seja, em que é mais vantajosa a autorregulação por parte dos agentes que compõem este setor do que propriamente a regulação imposta pelo Estado entendido do ponto de vista dos órgãos de soberania, nomeadamente da Assembleia da República e do Governo. E, portanto, exercendo as federações esportivas poderes que são delegados pelo Estado, coloca-se depois aqui um problema que tem a ver com o âmbito do contencioso a que estão sujeitas algumas das aplicações, não só daquilo que são as determinações das federações, mas é do ponto de vista mais administrativo em termos estritos. E devo dizer, Sr. Secretário de Estado, que nem na sua exposição, nem na exposição de motivos da proposta de lei, nem das anteriores abordagens deste problema, até pelo anterior governo do Partido Socialista, nem aliás da própria exposição de motivos do projeto de lei do Partido Socialista, se consegue retirar com clareza o argumento que aponta para a vantagem da criação de um tribunal arbitral em relação à criação de um tribunal especializado no âmbito da justiça administrativa. Esse elemento é um elemento relativamente ao qual era preciso que houvesse alguma clarificação. Porque
há um problema, aliás, não deixa de ser curioso até do ponto de vista ideológico, que sejam os senhores que venham propor, aliás, sobretudo o Governo, na proposta de lei que apresenta, tribunais populares. Porque a forma como se escolhem estes árbitros, a forma como a escolha dos árbitros é feita no âmbito da proposta de lei do Governo, assemelha-se muito mais àquela figura dos tribunais populares, com as partes a escolherem os árbitros, os seus árbitros, e depois esses dois árbitros a escolherem um terceiro. Essa figura assemelha-se muito mais à figura dos tribunais populares do que propriamente à justiça realizada pela longa manos do Estado por via do sistema judicial. Mas eu queria dizer, Sr. Secretário de Estado, que há aqui a clarificação deste problema, das vantagens na criação do Tribunal Arbitral do Desporto, nos termos, seja nos termos mais específicos em que é prevista a proposta de lei, seja nos termos em que é proposto pelo Partido Socialista, as vantagens da criação deste Tribunal Arbitral do Desporto em relação à criação do Tribunal especializado no âmbito, e já agora também já lhe digo, no âmbito da jurisdição administrativa ou outra. À partida parece que a jurisdição administrativa pode ser a mais adequada se formos mais ao fundo na discussão e na reflexão sobre esta questão, se calhar podemos chegar à conclusão diversa, mas essas vantagens não estão clarificadas. E surgem, aliás, Sr. Secretário de Estado, um conjunto de preocupações e dificuldades, ou pelo menos de problemas em potência, nesta solução que os senhores nos apresentam, precisamente porque essa questão não está clarificada. E, sobretudo, porque se trata de um tribunal arbitral com jurisdição necessária, que se afirma com jurisdição necessária num conjunto de matérias relativamente às quais, precisamente por esse facto, depois têm que se exigir um conjunto de requisitos muito semelhantes àqueles que se exigem em relação aos tribunais judiciais. Por exemplo, o problema da legitimidade originária do Tribunal, o problema do estatuto, da escolha ou da seleção dos juízes árbitros, o problema do âmbito da jurisdição e da sua definição, o problema até das instâncias de recurso face às decisões a proferir pelo Tribunal Arbitral, ou seja, todos estes problemas são problemas relativamente aos quais depois tem que se encontrar uma resposta que em muitas situações acaba por ser qual? Exatamente a mesma que está prevista para a organização judiciária. E sobre estes problemas, Sr. Secretário de Estado, eu queria colocar algumas questões, não tanto ao Partido Socialista, porque do ponto de vista do projeto de lei do Partido Socialista parece-nos que estes problemas se colocam de uma forma não tão gritante, por isso também a diferenciação na votação que o PCP fez relativamente às duas iniciativas legislativas, mas na proposta do Governo parece-nos que estes problemas são problemas mais fundos. E o primeiro problema tem a ver com esta questão da legitimidade originária do Tribunal, porque nos parece que há aqui uma solução que aponta para compromissos ou ligações entre o Tribunal na sua Constituição, na forma como se desenha a sua arquitetura, e os próprios sujeitos protagonistas dos conflitos que vão ser colocados à apreciação do Tribunal, que nos parece, obviamente, que podem pôr em causa esta legitimidade originária do Tribunal. E que, obviamente, no projeto de lei do Partido Socialista, acabam por ser relativamente amenizados. Há um outro problema depois, Sr. Secretário de Estado, que tem que ver com a justificação relativamente aos objetivos de uniformização de jurisprudência em relação a estas matérias, que eu gostava de saber, Sr. Secretário de Estado, como é que é compatível essa preocupação de uniformização, como é que é compatível depois com a previsão da jurisdição voluntária em matéria laboral. Gostava que nos dissesse, mas já temos a nossa figura judiciária, e esse problema é um problema comum ao projeto de lei do Partido Socialista, nós já temos a nossa orgânica judiciária tribunais especializados para questões laborais. Como é que a criação de uma jurisdição voluntária no âmbito deste Tribunal Arbitral acaba por ser compatível com aquela preocupação de uniformização que os senhores tantas vezes referem como justificativa da criação deste Tribunal Arbitral? Depois há um problema que é um problema fundo, e que tem que ver com o estatuto e a escolha ou seleção dos juízes árbitros. Porque, por um lado, os senhores dizem isto não pode ser um tribunal especializado da jurisdição administrativa, tem que ser um tribunal arbitral. Mas, por outro lado, depois procura-se fazer aplicar, em termos de estatuto dos juízes árbitros, uma coisa o mais próximo possível e o mais parecido possível com aquilo que é, e porque não pode deixar de ser assim, com o regime de independência e de limitação, portanto, do ponto de vista estatutário, muito parecido com aquele que está previsto para os magistrados judiciais. E há até um problema
que se relaciona com esta questão que tem que ver com a constituição do órgão de gestão da magistratura, digamos assim. Porque tal como as magistraturas judiciais têm o seu órgão, tal como a magistratura judicial tem o seu órgão de gestão, que é o Conselho Superior da Magistratura, também depois, deste ponto de vista da constituição do Tribunal Arbitral, procura-se encontrar aqui uma coisa que seja semelhante a isso, duplicando estruturas que, afinal de contas, nós já podíamos utilizar com vantagem do ponto de vista da nossa orgânica judiciária, e que neste caso é o Conselho de Arbitragem Desportiva. Onde aqueles problemas da legitimidade originária do Tribunal acabam por se concretizar. E na escolha dos juízes árbitros, Sr. Secretário de Estado, eu queria dizer-lhe que as soluções da proposta de lei, julgamos nós que são incompatíveis com várias coisas. São incompatíveis, por um lado, com algumas preocupações de certeza e segurança jurídicas que necessariamente na Constituição do Tribunal têm que estar previstas. São incompatíveis, por exemplo, com os próprios objetivos de uniformização. Porque, repare-se bem, os senhores dizem é preciso criar um Tribunal Arbitral para termos alguma uniformização das decisões dos tribunais. Mas depois dizemos que os tribunais são constituídos por tribunais escolhidos pelas partes. E eu gostava de saber como é que estas orientações de uniformização podem ser escolhidas com tribunais compostos nestas circunstâncias. Gostava que o Sr. Secretário de Estado nos pudesse dar algum esclarecimento sobre a resolução desse conflito interno da proposta de lei. E em matéria do âmbito da jurisdição, Sr. Secretário de Estado, este é um problema comum à proposta de lei e ao projeto de lei do Partido Socialista. Os tribunais arbitrais, sendo tribunais previstos na nossa Constituição, obviamente que podem ser criados e podem exercer competências na medida em que as pessoas entendam recorrer a eles. No âmbito daquilo que são os conflitos em que estejam em causa direitos disponíveis. Há um problema que se levanta nesta matéria e que é óbvio, considerando que as federações são entidades que exercem poderes delegados pelo Estado, de autorregulação. E criar um campo, um âmbito de jurisdição necessária, como aquele que está aqui previsto, exige que algumas questões sejam acauteladas do ponto de vista da compatibilização dessa jurisdição necessária em matérias relativamente à qual existe autorregulação, ou seja, existe uma interferência direta, existe uma atividade desenvolvida por entidades que exercem poderes que são delegados pelo Estado e que também, por isso, envolvem o exercício de direitos que não são inteiramente disponíveis. Essas preocupações, em alguns aspectos até a proposta de lei prevê algumas cautelas que o projeto de lei do Partido Socialista não prevê, nomeadamente a necessidade de comunicação ao Ministério Público das decisões para que, do ponto de vista do controle da legalidade, essas preocupações possam ser tidas em conta. Eu também julgo que esse problema do projeto de lei do Partido Socialista não é um problema inultrapassável, ele facilmente se consegue resolver. Eu julgo até que sem norma expressa, porque julgo que por aplicação de normas gerais esse problema podia ficar resolvido. Agora, há aqui uma questão que importava perceber exatamente qual é a intenção do Governo. Porque, se é certo que, por exemplo, em relação às questões da dopagem, estas considerações poderão fazer inteiramente sentido, a verdade é que nós encontramos na definição do âmbito da jurisdição necessária precisamente as matérias que coincidem com aquilo que poderia ser o âmbito de intervenção da jurisdição administrativa. E não é por acaso que, do ponto de vista da possibilidade de recurso das decisões do Tribunal Arbitral, as soluções depois que a proposta de lei prevê são precisamente aquelas, nomeadamente com a intervenção do Tribunal Central Administrativo. E, portanto, uma vez mais, o Sr. Secretário de Estado pergunta-se qual a vantagem de procurar enxertar na jurisdição administrativa, este Tribunal Arbitral do Desporto, com todas as desconexões que daí podem resultar e com todos os problemas que daí se podem levantar do ponto de vista da certeza e da segurança jurídica em relação às decisões. E há uma última questão, Sr. Secretário de Estado, que gostava de lhe colocar, fazendo aqui um bocado de papel de advogado do diabo. Fazendo um bocado de papel de advogado do diabo, porque vou utilizar argumentos que são muitas vezes, e sobretudo nos últimos tempos, utilizados pela maioria e pelo Governo, e que é o problema dos custos. Porque
a constituição de tribunais arbitrais, sobretudo nos últimos anos, tem sido prática. Tem havido um movimento de desjudicialização da nossa justiça, no sentido de transferir para tribunais arbitrais aquilo que são competências do sistema judicial. E há um levantamento que apenas o Tribunal de Contas tem feito de uma forma muito ténue, relativamente ao que isso implica, ao que isso significa de custos. E nós confrontamos depois com situações aberrantes, como aquela que aconteceu ainda há uns tempos atrás, com um tribunal arbitral em que participou uma autarquia do nosso país e uma empresa concessionária do serviço de abastecimento de água e de saneamento, tiveram que, por força das regras que estão definidas para aqueles diferentes, tiveram que recorrer a um tribunal arbitral, relativamente ao qual depois os juízes árbitros vieram a requerer o pagamento de honorários de €500 mil. A ideia que tem o Sr. Secretário de Estado, até porque ainda tivemos há pouco tempo a oportunidade de discutir o orçamento para a Justiça e o que significa os custos do sistema judicial no nosso orçamento, é uma matéria que ainda está bem viva na minha memória. Eu tenho a ideia que €500 mil serve para pagar salários e funcionamento dos tribunais numa dimensão que vai muito para lá da intervenção num único processo. E gostava de saber se o Sr. Secretário de Estado, porque presumo que o Governo não tenha feito esta proposta de ânimo leve e sem considerar devidamente as suas implicações orçamentais, gostava de saber se o Sr. Secretário de Estado quais são as previsões que o Governo faz relativamente aos custos que tem a implantação deste sistema com o Tribunal Arbitral do Desporto, nos moldes em que a proposta de lei o prevê, e com que base é que foram feitas essas previsões. Porque eu estou em querer, obviamente, não quero querer que o Governo fosse leviano ao ponto de apresentar uma proposta destas sem ter previsto os seus custos e, sobretudo, sem ter feito uma equação entre o que significam os custos do funcionamento do Tribunal Arbitral do Desporto nestes moldes em que o propõe e o que significaria uma solução que não fosse enxertada na jurisdição administrativa, portanto a solução da criação de uma justiça especializada, porque nesse sentido nós estamos de acordo com isso, nós estamos de acordo com a reflexão que aponta no sentido da necessidade de uma jurisdição especializada em matéria do desporto. Temos muitas dúvidas em relação à constituição do Tribunal Arbitral, sobretudo nos moldes em que a proposta de lei do Governo o prevê, e também do ponto de vista da relevância dos custos. Há aí argumentos que gostávamos relativamente aos quais estávamos de estar completamente em posse dos argumentos de que o Governo dispõe para podermos fazer uma comparação entre as duas soluções. Presidente, muito rapidamente, Sr. Secretário de Estado, e para lá das incompreensões daquilo que disse na primeira ronda, queria muito rapidamente dizer 3 ou 4 coisas. E a primeira é esta, Sr. Secretário de Estado, é que as dúvidas que nós tínhamos e as apreensões que temos e as preocupações que temos relativamente a esta matéria, infelizmente não foram ultrapassadas nem foram resolvidas pelas suas respostas. E, Sr. Secretário de Estado, infelizmente, a conclusão a que temos que chegar é que esta proposta de lei do Governo é uma proposta de lei com más soluções e com muitas pontas soltas. Com muitas pontas soltas, sobretudo em relação a questões que são questões nucleares ou questões centrais que são assumidas pelo próprio Governo como justificativas das propostas. E deixo-lhe apenas estas breves referências, Sr. Secretário de Estado. Avançar como argumentos justificativos da criação deste Tribunal a especialização, a uniformização, as vantagens todas que se retiram da especialização da jurisdição e da uniformização da jurisprudência, mas depois não definir critérios claros que garantam essa especialização dos juízes árbitros intervenientes e os critérios claros dos quais resultem as orientações uniformizadoras de jurisprudência, o Sr. Secretário de Estado, é deixar muitas pontas soltas em aspectos que são aspectos nucleares. E há uma matéria, Sr. Secretário de Estado, em relação à qual então as dúvidas ainda são maiores. Esta questão relativamente aos custos, e em relação ao argumento das custas, ao Sr. Secretário de Estado, eu já percebi que o Sr. Secretário de Estado utiliza muitas outras experiências de arbitragem para justificar estas soluções. Mas eu também queria dizer isto, Sr. Secretário de Estado. Aquele exemplo que eu referi, certamente ninguém duvidava da razoabilidade de quem tinha a seu cargo a definição de critérios objetivos para a definição das custas. A verdade é que foram pedidos honorários de €500 mil. €500 mil, Sr. Secretário de Estado. Não estamos a falar de trocos. E, sobretudo, quando se deixa na proposta de lei do Governo a solução do Partido Socialista não nos é também inteiramente satisfatória em relação à composição da lista dos juízes árbitros, mas eu julgo que ainda assim é um melhor ponto de partida do que a solução da proposta de lei do Governo. Mas a solução de constituição de um tribunal ad hoc a partir de juízes árbitros indicados pelas partes, sem definição de critérios de especialização
e, sobretudo, depois em termos de custas, confia-se na razoabilidade daquilo que é a definição, da razoabilidade das pessoas que terão a seu cargo a definição dos regulamentos das custas e processuais, Sr. Secretário de Estado, são demasiadas pontas soltas e são, sobretudo, soluções pouco confortáveis, tratando-se de aspectos tão essenciais quanto esses que estão em causa. E para terminar mesmo, queria dizer-lhe isto. Já percebi que há uma grande confusão, não só no Governo, mas nas próprias bancadas da maioria, entre estatização e governamentalização. São coisas diferentes, porque a estatização é uma coisa e a governamentalização é uma coisa que tem um âmbito mais reduzido, pode eventualmente ser mais perigosa, mas tem um âmbito mais reduzido. E portanto, e sobretudo, Sr. Secretário de Estado, eu queria dizer-lhe isto, a composição daquele Conselho de Arbitragem Desportiva não é, ou a origem da sua composição não é assim indiferente, não é indiferente, porque de facto é um órgão de gestão, do Tribunal e que tem como uma das suas competências, e fui aliás confirmar na proposta de lei, no artigo 11, na linha A, uma das suas competências, a preservação da sua independência, ou seja, da independência do Tribunal Arbitral do Desporto. E portanto a questão da independência desta jurisdição não é só uma questão concreta da escolha dos juízes e do seu comportamento, é uma questão dos próprios órgãos de gestão. E era isto, e com isto termino, Sr. Secretário de Estado, estas questões não são questões de sumenos importância. Porque as questões da independência e, sobretudo, da escolha e da composição do Conselho de Arbitragem Desportiva também têm que ver com a independência do Tribunal e também têm que ver com a independência desta jurisdição.